Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Professor Yuri aqui, mais uma vez, língua inglesa, e vamos lá para mais um bloco aqui de estudo sobre o que nós vamos falar hoje aqui diretamente com vocês, que são os adjetivos, tá certo? No bloco passado aí nós falamos sobre pronomes, falamos sobre substantivos e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre adjetivos, tá certo? Então se você puder aí, pegue então o seu material, a sua apostila e o seu PDF e bora lá. Vamos olhar aqui o que nós temos para vocês, tá certo? Bom, adjetivos aí, pessoal, que nós temos hoje, pegando e fazendo aí o que nós vamos explicar aí, certo? Olha só, aí, agora sim, agora ela entrou. Adjetivos, pessoal, são palavras que caracterizam os substantivos, né? Nós vimos lá os substantivos, são substantivos próprios, comuns, compostos, né? Aqueles que têm gênero, contáveis, incontáveis, enfim. Então, todos aqueles substantivos lá, eles podem ser caracterizados por um adjetivo. E nesse caso aqui, olha só, essa caracterização, ela pode expressar qualidade, defeito, estado ou condição, né? E podem variar no que diz respeito ao grau, né? Ou seja, se ele é comparativo, se é superlativo, enfim. Mas, no entanto, aí são invariáveis, né, relativamente ao gênero, masculino e feminino, e também em número, singular e plural. Ou seja, né, um mesmo adjetivo é utilizado para caracterizar um substantivo no masculino, no feminino, no singular e no plural. Isso é muito bom, porque em inglês, em português, nós temos essa variação, né? De gênero, de plural, singular. Aqui no inglês, não. Um adjetivo apenas vai ajudar a estar caracterizando um substantivo, se tiver no singular, no plural, masculino, feminino, etc. Vamos dar um exemplo aqui, olha só, os exemplos que ele deu, ó. I have a new life, né? Eu tenho uma vida nova. Quem que é o nosso adjetivo aqui? Nosso adjetivo é new, né? New quer dizer novo. I have a new life, uma vida nova. John has a new car. John tem um carro novo. Veja só que a palavra new está sendo utilizada aqui, ó, na primeira frase. I have a new life. Life, vida, né? Que seria caracterizado como um substantivo aí, de gênero feminino, né? E eu estou usando new. E na segunda frase, John has a new car. Carro, que seria, né, como se fosse, vamos pensar assim, que seria como se fosse um substantivo de gênero masculino, estou usando new também, né? Sabemos que o car é substantivo aí, neutro, né? Enfim, mas eu estou querendo que vocês parem para pensar que tanto life aqui, que seria como se fosse um substantivo de gênero feminino, quanto car, que é como se fosse um substantivo de gênero masculino, para esses dois eu estou usando new, o mesmo adjetivo, não há variação. Olha a terceira frase. They have two new cars. Eles têm dois carros novos. Aqui, cars está no plural e eu estou utilizando new também, ou seja, tanto no singular quanto no plural, o adjetivo é o mesmo, tá certo? Pessoal, e logo abaixo aqui, ó, deixei com vocês alguns dos adjetivos mais usados em inglês, tá? Olha aí, ó, adorable, joyful, friendly, short, tall, handsome. Depois aconselho você pegar, né, e estudá-los, gravar, né, esses adjetivos aqui, que geralmente são os mais utilizados aí em textos, tá? Em conversação, enfim, é bom você tomar nota desses adjetivos aqui, tá? Claro que existem outros, tá? Mas se você ter noção da maioria desses aqui, vai te ajudar muito, tá bom? E vamos lá, pessoal, qual que é a posição do adjetivo dentro de uma frase? Então, assim, diferentemente do que acontece no português, né? Na língua inglesa, os adjetivos geralmente aparecem antes do substantivo principal, tá certo, pessoal? Antes do substantivo principal. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês, olha só. Se eu pegar aqui no quadro, se eu falar assim, ó, carro amarelo, certo? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria o quê? Car yellow. Não é verdade?
traduzindo ao pé da letra, seria isso. Mas, como a gente viu aqui na apostila, nós falamos que os adjetivos geralmente aparecem antes do substantivo principal. Então, quem que é o meu substantivo aqui principal? Não é o carro? É o car, não é? Carro, car. Então, o meu adjetivo, que é amarelo, porque está caracterizando o carro, né, a cor dele. Então, amarelo, que é o yellow, precisa vir o quê? Antes do substantivo. Então, correto vai ser sempre eu falar o quê? No caso aqui, yellow car, tá? O adjetivo, que é yellow, veio antes do substantivo, que é o car. Certo? Então, tenham isso aí em mente, tá bom? Voltando então aqui, pessoal, vamos lá. Voltando aqui para a nossa apostila. Um exemplo, olha só aqui que ele dá. Camila and Daniel are excellent students. Camila e Daniel são excelentes alunos, né? Rafael got a new phone as a birthday gift. Rafael ganhou um telefone novo de presente de aniversário. Rafaela took nice pictures at the party. Rafaela tirou fotos legais na festa. Então vejam só, pessoal. Olha aqui, se eu pegar a primeira frase. Camila and Daniel are excellent students. Quem que é o meu substantivo aqui nessa frase? Meu substantivo está aqui, ó, students, né? Estudantes. E quem é o meu adjetivo? Excellent, certo? Ou seja, excelentes estudantes, excelentes alunos. Ou seja, o excellent está caracterizando o meu substantivo, que é students, certo? Ok. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a terceira frase. Rafaela took nice pictures at the party. Bom, quem é o meu substantivo aqui? Tenho aqui party, vamos supor aqui, tem party, tem pictures, tem um substantivo próprio aqui que é Rafaela, beleza, temos esses três aqui. O took que é verbo, at the que é preposição, tá. Mas esse nice aqui, né, pessoal, olha só. Took nice pictures, Rafaela tirou nice pictures, ou seja, pictures é o meu substantivo, mas antes do meu substantivo, eu tenho um adjetivo, nice, que significa legais aqui no caso, né? Rafaela took nice pictures, Rafaela tirou fotos legais na festa. Show de bola, top, tá bom? Pessoal, então, vamos lá. Veja então que igual nós falamos que o adjetivo vai vir sempre antes do substantivo principal aí da minha frase, tá certo? Bom, olha só. Note que no primeiro exemplo, como a gente falou, Caroline é o principal, é o substantivo aí, né? Principal, né? Se a gente for considerar, por exemplo, essa frase aqui, ó. Caroline, né? Seems happy, né? Ele é o substantivo principal. O verbo da frase é o seems, que é um verbo de ligação. Assim, o adjetivo em inglês happy está posicionado após o substantivo, certo? Nesse caso aqui. O mesmo ocorre no segundo exemplo. João é o substantivo da frase, é o substantivo próprio. O verbo looks, ó, João looks é uma flexão do verbo to look, que é um verbo de ligação. E assim o adjetivo tired, ó, João looks tired, o tired está posicionado após o substantivo, tá? Então aqui, pessoal, veja que existem essa situação aqui também. Nem sempre o meu adjetivo vai vir antes do substantivo. Há casos, como por exemplo aqui, essas duas questões, onde a Caroline e o João são os substantivos principais da frase, né? Que no caso aqui eu vou colocar o adjetivo depois desse substantivo, tá bom? Então essa é uma questão aí também de você pensar. Geralmente, né? Se eu tinha um substantivo próprio, né? Que é o substantivo principal, por exemplo, é o nome de uma pessoa, provavelmente o adjetivo que eu tiver na frase vai vir depois desse substantivo aí principal, que é o nome da pessoa, tá certo? Em outros casos vai acontecer como a gente viu aqui em cima, o substantivo vai vir, o adjetivo vai vir antes do substantivo, tá? Bom, pessoal, continuando aqui, veja só então abaixo as principais, né, os principais verbos de ligação em inglês. Isso aqui é importante vocês saberem, tá bom? Porque se eu tenho um verbo de ligação desses aqui dentro da minha frase, né, provavelmente eu vou ter um adjetivo lá
depois do meu substantivo principal, ou seja, depois do nome lá de uma pessoa, enfim, como a gente viu nas frases logo acima, tá? Então os verbos de ligação que nós temos é o verbo to be, né, que é ser e estar, I am, you are, he is, she is, lembram? Temos o verbo aí to become, to feel, to get, to look, to sound, to see, to smell e to taste. Então, importante vocês também tomarem nota desses verbos de ligação, tá? Bom, pessoal, confira então abaixo aqui, ó, alguns exemplos de frases com verbos de ligação, onde o adjetivo é utilizado depois do substantivo. Vamos ver? Olha só. Mary and Jessica are happy. Olha só. Mary e Jessica, nós temos aí o substantivo, né, próprio, tanto a Mary quanto a Jessica, são os substantivos aí principais. O are é o verbo to be, estão é o verbo de ligação, e aí você vê que o happy é o adjetivo, mas ele está vindo junto com o verbo de ligação, certo? Outro exemplo, ó, I feel so bad, eu me sinto tão mal. Você vê que o feel é o verbo de ligação. Quem que é o substantivo aí principal? É o I, é o eu. Então, o meu verbo de ligação, ele tá aí juntamente com o adjetivo que é quem? Bad, tá? I feel so bad. E aí temos outros exemplos aí como está sendo tratado, tá? Agora, pessoal, importante, veja só. Quando as frases possuem pronomes indefinidos, lembra que a gente estudou aí a aula dos pronomes indefinidos, que é o someone, somebody, anyone, anybody, anywhere, enfim, né? A gente viu aí. Os adjetivos, então, eles devem ser posicionados depois deles, né? Então, só para a gente relembrar aí, ó, os pronomes indefinidos, que nós já estudamos em outra aula. Someone, somebody, né? O something, somewhere, anybody, esses todos aí nós já mencionamos na aula lá dos pronomes, tá? Então, veja só, então, a aplicação, né, do adjetivo, né, sendo colocado após o pronome, né, o qual nós mencionamos aqui, né, o pronome indefinido, tá? Olha o exemplo. There is someone sick in my classroom. Ou seja, há alguém doente na minha sala de aula. Veja só que eu estou usando aqui o someone, né? Estou usando aqui o pronome. E aí nós temos a palavra sick, que quer dizer doente, né? Que no caso aqui é o adjetivo, certo? Ou seja, eu estou usando o meu adjetivo após o pronome. Outro exemplo, olha só, vamos pegar a segunda frase. There is something useful here. Tá, eu estou usando aqui o pronome, que é something, né? E aí eu tenho aqui a palavra useful. Useful, que é útil, é um adjetivo. Estou usando então o adjetivo após o pronome. Então ficou clara essa parte aqui, né, pessoal? Agora, vamos lá. Dentro de uma frase, é importante eu saber a ordem dos adjetivos em inglês, tá? Então, aqui colocando em linhas gerais, como que funciona então no português e no inglês, a diferença, né? Olha só. No português, a gente coloca da seguinte maneira, né? Se é um adjetivo que expressa opinião, então vem primeiro, opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material, propósito e nome. O nome aqui seria o substantivo, certo? E no inglês? No inglês eu sigo essa seguinte ordem, ó. Opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material, propósito e também o nosso substantivo, tá? Então, veja só que quando uma frase possui mais de dois adjetivos, nós temos que levar em consideração essa ordem aqui, tá? Então, lembre-se, se eu tenho dois adjetivos dentro de uma frase, eu preciso seguir essa ordem qual ele nos dá. Vamos para a prática, que aí vocês vão entender ainda melhor. Olha só os exemplos. My neighbor is a lovely old man. Né? Veja que nessa frase eu tenho dois adjetivos. Está até em negrito aqui, né, pessoal? Eu tenho o lovely e tenho o old, certo? Tenho dois adjetivos. Bom, e aí eu tenho aqui o meu substantivo, né? A neighbor, que é vizinho, e tem um outro aqui, ó, outro substantivo que é man, tá? Que é homem. Veja só, então, que a tradução seria: meu vizinho é um idoso adorável, né? Ou é um homem adorável, certo? Então, nesse caso,
que eu estou adotando aí, né? Usei os meus dois adjetivos, ó. Vamos lá, o que aqui seria o lovely? Vamos voltar aqui na ordem que eu falei. Ó, o lovely seria o quê? Uma opinião minha. Nossa, fulano é adorável. É uma opinião. Então eu usei o adjetivo de opinião aqui primeiro. O old está relacionado ao quê? À idade. Old man é um idoso aqui, ó. Um homem velho. Então eu usei aqui primeiro a opinião e aí depois usei a idade. Tá vendo? Eu tenho sempre que seguir esse roteiro. Primeiro a opinião. Ah, não tem um size, não falou de tamanho aqui, então vou pro próximo. Quem que é o próximo? É falar sobre a idade. Entendeu? Então, seguindo essa regra aqui, galera, fica fácil você colocar a posição dos adjetivos. Vamos pegar mais uma outra frase. Olha só, a segunda. She lives in a fantastic big house. Fantastic big house. Tem dois adjetivos aqui. Fantastic e big, ok? Temos aqui, né, ela, né, o pronome pessoal. E aí temos o house, que é o substantivo. Então, vamos lá. Quem que eu estou caracterizando aqui, pessoal? Eu estou caracterizando a casa, não é? É o meu substantivo. Fantastic big house. Se eu traduzir aqui, fica: ela mora em uma casa fantástica e grande. Então, vamos lá. Por que eu coloquei a ordem fantastic big? Então, vamos lá, novamente. Se eu falo que é fantástica, é porque eu estou dando a minha opinião, certo? Então, a opinião vem primeiro. Se eu estou falando que ela é big, eu estou falando do tamanho, não é verdade? Então, é a segunda parte. Então, opinião primeiro, que é fantastic. O tamanho, que é o size, vem aqui em segundo plano, tá? Então, por isso que fica fantastic big house. Certo? Agora vamos lá, vamos pegar mais a terceira frase aqui, ó. He has a brand new red car. Então veja que eu tenho aqui dois adjetivos, new, e também temos o red, tá? Então, nesse sentido, pessoal, ó, o que eu tenho aqui? Ele tem um carro vermelho novinho em folha. O new seria a idade, né? Que é novo, certo? Então vem primeiro, ó. Em questão de idade, vem primeiro, né? E depois tem o red. Red é a cor, não é? Cor vem depois da idade. Então, vou colocar new red car. He has a brand new red car. Fechou? Então, o mesmo propósito, pessoal, o mesmo esquema você vai seguir nas outras frases aí que tenham dois ou até, né, mais aí adjetivos, seguindo esse exemplo aqui, né, que nós acabamos de dar, tá bom? Vamos lá. Quais são as classificações dos adjetivos em inglês, pessoal? Olha só, meus adjetivos eles podem ser um adjetivo de opinião, né, agora que é terrible, horrible, difficult, aqueles que expressam tamanho, large, little, short, que expressam idade, young, old, adolescent, teen, que expressam formato, round, flat, irregular, que expressam cor, yellow, blue, green, etc. Né? Os que têm também os adjetivos de origem, né? Ou seja, aqueles que expressam a origem ou a nacionalidade. Por exemplo, Brazilian, Spanish, American. Os adjetivos de religião, né? Expressam a religião, por exemplo, Catholic, Protestant, Buddhist, ok? Aqueles que expressam, né, o tipo de material, paper, metal, plastic, e aqueles que expressam o propósito. Por exemplo, aqui, ó, o propósito, por exemplo, sleeping bag, né, um saco de cama. Qual que é o propósito? É um saco de cama que é usado para dormir. Então ele expressa esse propósito. Computer table, mesa de computador. Para que serve essa mesa de computador? Para colocar o computador, certo? Football field, campo de futebol, tá certo? Exemplos, olha só. That's a Catholic church. Aquela é uma igreja católica. She has a Spanish boss. Ela tem um chefe espanhol. I asked for 3 plastic bags. Eu pedi 3 sacos plásticos. He's married to a young lady from Texas. Ele é casado com uma jovem do Texas. E nós temos aí, pessoal, o grau dos adjetivos em inglês. Então vamos lá, vamos para a terceira parte aqui que é importante vocês saberem desse grau dos adjetivos. Então, os adjetivos, pessoal, são palavras que variam em grau, tá? Tanto comparativo quanto em superlativo. Então, vamos lá.
O grau normal em inglês é que representa a forma básica da palavra. Por exemplo, aqui, ó. The girl is beautiful. My dog is cute. My cousin is tall. Beleza, tá? E nós temos aí também, vamos olhar aqui a próxima parte, que é onde refere-se ao grau comparativo em inglês. Estabelece então comparação entre dois ou mais seres e é formado pelas seguintes expressões, tá? Olha só, nós temos aí as mais o adjetivo mais as, que significa tão quanto. Nós temos o more mais o adjetivo mais than, tá? E temos o less mais um adjetivo mais than. Tá certo? Muito bem. Então, vamos avaliar cada uma dessas frases aí. Veja só. Se eu pegar o as, para nós termos um grau de comparativo, olha só essa frase. The girl is as beautiful as her mom. Ou seja, eu estou falando que a garota, a menina, ela é tão bonita, o beautiful que é o meu adjetivo, certo? Quanto a mãe dela. Ok? Ou seja, em pé de igualdade aqui, certo? Ela é tão bonita quanto a mãe dela, certo? Então, nesse caso, eu uso as, adjetivo, mais as. Legal. Agora, vamos ver o seguinte, porque depois eu volto nessas outras duas frases aqui, tá, pessoal? Porque é importante eu falar do que está aqui, ó, em atenção. Atenção! Nos casos onde o adjetivo é constituído por uma palavra curta, ou seja, com poucos caracteres, o comparativo é formado através da seguinte estrutura: adjetivo mais o sufixo er mais than. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gostaria de explicar para vocês de uma forma melhor. Olha no quadro aqui, olha só. Vamos falar aqui sobre o grau, né, de comparativo do adjetivo. Tá. Vamos pegar aqui, ele falou aqui que é uma palavra de poucos caracteres. Eu prefiro falar um adjetivo que ele é monossílabo ou dissílabo. Tá? Isso aí você sabe, né? Monossílabo que tem uma sílaba, dissílabo que tem duas sílabas. Então tá bom. Vamos pegar um adjetivo aqui. Deixa eu ver aqui. Hot. Hot? Não, vou pegar outro. Vou pegar old. Tá? Old quer dizer velho, certo? Então tá bom. Vou pegar esse adjetivo aqui e vamos fazer a frase com as, a gente estava falando. Por exemplo, quero falar que Peter é tão velho quanto João. Então vai ser Peter is as old as João. Então aqui eu estou colocando os dois em pé de igualdade, né? O Peter é tão velho quanto o João. Tá. Mas agora eu quero fazer o seguinte, pessoal. Eu quero falar que o Peter é mais velho do que o João. Como é que vai funcionar isso? Então vamos lá. Peter, olha só, Peter is. Agora eu vou falar que ele é mais velho, pessoal, mais velho. Eu vou usar o adjetivo, igual ele falou aí na apostila. Só que o meu adjetivo agora ele vai vir com um sufixo, que é o er. Se eu coloco só old é velho, mas se eu coloco esse er, fica mais velho, tá? Então, Peter is older than, do que, aí é importante estar esse than aqui, porque o than significa do que quem? Do que o João. Peter is as older than João. Captou aqui a ideia? Então, se eu tenho um adjetivo que ele é monossílabo ou dissílabo, por exemplo, a regra para falar que uma coisa ou uma pessoa é mais do que a outra, comparando os dois aqui, eu vou usar então o meu adjetivo, incluindo er mais a palavra than. Tá certo? Vamos pegar um outro exemplo? Se eu pegar aqui a palavra young. Young quer dizer jovem, né? E eu quero falar o seguinte, pessoal, que a Maria é mais jovem do que Joana, tá? Então vamos lá. Pegando e aplicando aqui, ó, Maria
is. Quem que é o meu adjetivo? É o young, né? Então, Maria is young. Só que eu quero falar que ela é mais jovem. Então, se eu falo que ela é mais jovem, eu tenho que pegar o quê? O sufixo, que é o R. Vamos lá. Então, aqui, ó. Maria is younger. Ela é mais jovem, tá? Do que... Aí eu vou pegar o than. Do que... Than... Joana. Certo? Maria is younger than Joana. Maria é mais jovem do que Joana. Certo? Agora, pessoal, vamos pegar mais um. Vamos pegar aqui, ó, hot. Vamos pegar o adjetivo hot, tá? Hot quer dizer quente. E se eu quero comparar o dia de hoje com o dia de ontem, falar que hoje está mais quente do que ontem, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Hoje, que é today, né? Is, está. Agora eu vou pegar o adjetivo que é o hot, né? Hot. Então vamos pegar ele aqui. Today is hot. Aí eu vou acrescentar agora o ER, né? Mas dá uma pausa aqui, ó. Toma nota aí agora com você. Presta atenção. Toda vez que eu tiver um adjetivo monossílabo ou dissílabo, tá? No caso aqui ele é monossílabo. Que termine, olha só, que termine com consoante, vogal, consoante. Se eu tiver um adjetivo monossílabo ou dissílabo que tem essa terminação consoante, vogal, consoante, certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou dobrar, tá? Eu vou dobrar a última consoante. Eu vou dobrar a última consoante aqui, ó, e vou adicionar o ER, tá? Essa é a regra. Então aqui, ó, eu vou pegar, tá hot, né? Termina com consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra, a última consoante, que é o T, e acrescento o ER, que vai ficar hotter. Então nesse caso, olha só. Today is hotter. Hoje está mais quente do que, lembra então do que a gente tem que colocar o than, né? Do que than ontem. O ontem aí é o yesterday. Certo? Então essa é a regra aí, pessoal. Tá? Conforme aí eu falei pra vocês. Ah, mas aí você falou lá que agora tinha que usar o more também, o adjetivo com than. Como é que funciona isso, professor? Então vamos lá, pessoal. Vamos apagar isso aqui, que eu vou falar dessa próxima regra aí pra vocês do comparativo. Tá? Se agora eu pego um adjetivo, né, que tenha 3 sílabas ou mais, tá? Vamos pegar aqui o adjetivo beautiful. Vamos pegar beautiful. Temos aqui o adjetivo beautiful, pessoal, tá? Lindo, né? Linda, bonita, enfim. Vamos lá. E eu quero falar que, vamos supor aqui, que a minha casa é mais bonita do que a casa do João. Vamos pegar dessa seguinte maneira. Eu estou comparando duas coisas. O que eu estou comparando? A minha casa com a casa do João, tá? E aí eu estou usando o adjetivo beautiful, tá? Eu vou, nesse caso, usar a regra do ER, lá que eu acabei de apagar aqui, que eu acabei de explicar? Não vou usar a regra do ER. Por quê? Porque quando eu tenho um adjetivo de 3 ou mais sílabas, eu uso a outra regrinha, que é essa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Minha casa, my house, is. A minha casa é. Agora eu quero falar que ela é mais bonita, certo? Nesse sentido, eu não vou usar o ER aqui, ó. Não vou falar beautifuler. Não faço isso. Eu vou usar aqui a palavra more, galera. Uso more. Essa palavra aqui que significa mais. My house is more. Agora eu vou pegar o adjetivo aqui que é beautiful. Então, my house is more beautiful. Minha casa é mais bonita.
certo? Ó, mais bonita. Vou usar o do que você já sabe que é o than, do que, than. E aí eu vou falar casa do João, do que a casa do João, than, João's house. Pronto. Eu estou comparando as duas, comparei a minha casa com a casa do João. Só que nesse sentido, veja só, como eu tenho um adjetivo aqui de 3 sílabas, né? Lembra, pessoal, a questão de separação silábica do inglês é diferente do português, tá? A separação silábica no inglês diz respeito a quantas vezes você abre a sua boca para estar fazendo a separação. Mas isso é assunto para outro momento, tá bom? Importante você saber aqui que, de fato, beautiful, ele tem umas 3 sílabas aí e que ele vai obedecer essa regra daqui, do more, tá? Então, my house is more, uso more, uso o adjetivo normal, que é o beautiful, depois a palavra than e o complemento, do que, certo? Vamos lá, vamos mostrar mais uma aqui então. Vamos pegar aqui a palavra intelligent. Ó, intelligent é inteligente, certo? Palavra aí que é um cognato, né? A gente já falou sobre isso aí, ó, cognato, intelligent, inteligente no português. Então tá, se eu quero falar que o Pedro, ele é mais inteligente do que o João, tá? Então vamos ver. Pego lá, Pedro is. Pessoal, intelligent, né? Intelligent. Nós temos um adjetivo também que ele é trissílaba ou polissílaba. Então, um adjetivo, vamos dizer assim, grande, né? Nesse sentido, eu vou usar o que então? Vou usar o more também. Então, Pedro is more. Depois do more, usa o adjetivo aí que é o intelligent. Pedro is more intelligent do que, aí eu uso o than, né? Do que João. Ou seja, ele é mais inteligente do que o João. E aí eu faço a comparação entre o Pedro e o João usando a regrinha das 3 sílabas, tá certo? Então, fechou. E se eu quiser falar que é menos inteligente ou menos bonito, ao invés do more, pessoal, vocês podem utilizar a palavra less, tá? Para falar menos. Por exemplo, se eu quero falar que a minha casa é menos bonita do que a do João, eu vou falar my house is less beautiful than John's house, tá? Se eu quero falar que o Pedro é menos inteligente do que o João, em vez de usar o more, eu uso a palavra less. Pedro is less intelligent than João, certo? Então, com isso eu consigo então aí fazer a minha comparação com esses adjetivos, beleza? Então veja só, pessoal, se eu tô aqui novamente na nossa apostila, e vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Veja só que logo abaixo eu tenho um quadro que mostra o comparativo, né? Olha só, do big é bigger, tá vendo? Por que tem 2G? Porque é aquela regrinha que eu expliquei lá do CVC, né? É monossílabo, termina com consoante, vogal, consoante, ó. B, consoante, I, vogal, G, consoante. Dobra a última letra, que é o G, e acrescenta o R, aí fica bigger, tá? Então, assim, tarefa de casa aí pra vocês, ó, estudem os adjetivos e o comparativo desses que estão aqui logo abaixo, beleza? Então, vamos lá. Olha os exemplos aí que ele dá aqui pra gente, além do que eu usei no quadro aqui pra vocês. My father is shorter than my uncle. Meu pai é mais baixo do que meu tio. Ó, eu tenho aqui meu adjetivo que é o short, acrescentei o sufixo ER, que aí fica mais baixo, né? Usei a palavra than, tem que usar a palavra than para, né, falar que é do que meu tio. Então temos aí o exemplo dado. Outro, ó, I am older than my brother. Eu sou mais velho do que o meu irmão. Tem o meu adjetivo aí que é old, certo? Acrescentei o sufixo ER para falar que é mais, né, velho, than, do que meu irmão. Outro exemplo, Leroy is taller than Joe. Quem que é o adjetivo aqui, galera? O adjetivo é tall, certo? Tall. E aí eu pego o sufixo ER aqui, ó, e aí fica maior. Então vou dizer que Leroy é mais alto do que Doug, certo? E o último, studying English is easier than studying German. Estudar inglês é mais fácil
do que estudar alemão. Tá certo, pessoal? Então, agora, vamos lá, ó. O que nós temos aqui para falar agora é em relação ao superlativo. Vamos ver então o que é o superlativo. Nós vimos o comparativo e agora eu falo com vocês aqui sobre o superlativo. Então vamos aqui voltar no nosso quadro, que vai explicar melhor aí para vocês. Certo? Olha só. Superlativo agora do meu adjetivo vai continuar com aquela mesma regrinha lá de se ele é monossílabo, dissílabo, trissílabo, enfim. Então vamos lá. Só que vai mudar o seguinte agora. Antes eu usava o comparativo para pegar duas pessoas ou duas coisas e comparar. Falar que uma coisa era mais do que a outra ou menos do que a outra. O superlativo é quando eu pego uma coisa ou um objeto, não sei, um lugar, e falo que ele é mais ou menos do que um universo, um geral. Vamos entender aqui. Vamos lá. Vamos pegar um adjetivo aí de cold. Vamos lá. Vou pegar o adjetivo aqui cold. Cold quer dizer frio, né? Então vamos lá. E aí, se eu falo o seguinte, que hoje é o dia mais frio do ano, certo? Para quem mora em Goiás é mentira, né? Mas, vamos lá. Se eu vou pegar lá cold, né? O dia frio. Hoje, today, pessoal, is. Aí que vem a regra, vamos lá. Qual que é a regra agora do superlativo? Então toma nota aí, ó. Para fazer o superlativo, eu tenho que acrescentar a palavra the, o artigo the, tá? Então today is the, hoje é o. Vou pegar o meu adjetivo aqui que é cold, certo? Só que junto com cold eu vou acrescentar agora o sufixo. No comparativo era o sufixo ER, agora no superlativo é o sufixo EST. Então vai ficar today is the coldest, ou seja, hoje é o dia mais frio, ou seja, today is the coldest day. Today is the coldest day of the year. Então você entende aqui que hoje é o dia mais frio do ano, certo? Então como que você vai fazer? Para fazer o superlativo do adjetivo, obrigatoriamente você tem que usar o artigo the antes do adjetivo, que no caso aqui é cold, e acrescentar o sufixo est, certo? E aí você vê que eu não estou comparando, o hoje com o ontem, por exemplo. Eu estou pegando o hoje, né, e estou colocando ele em cima, ou seja, acima de todos os outros dias do ano. Não é uma comparação, é um superlativo. Então essa é a diferença do comparativo com o superlativo, tá certo? Então, para todas aí, quando eu tiver um adjetivo monossílabo ou dissílabo, eu vou usar essa regra do EST, fechou? Mas, vamos lá. E se eu pegar um adjetivo que ele é 3 ou mais sílabas, pessoal? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar outro... As meninas aí, vamos ver. As meninas vão gostar, hein? Vamos pegar aí o adjetivo handsome. Olha só, atenção às concurseiras aí de plantão. Handsome quer dizer bonito, né? É um adjetivo que refere-se diretamente para homens, certo? E aí se eu perguntar aí pra vocês, sei lá, vamos pegar um homem bonito que temos hoje aí no Brasil. Eu! Aqui, ó! Nosso diretor aqui, né, o Enilson, falando que vai ser ele, né? Aí eu não sei se vocês vão concordar. Mas vamos pegar aí, eu tenho certeza que pra vocês, um cara aí, vamos pegar o Deixa eu aparecer um pouco aqui no meio da Claro, Rio. vai lá. Então, tá aqui, pessoal, melhor professor de língua inglesa, né? Língua inglesa para concurso por carreiras policiais, está aqui. E se você querer adquirir essa específica, acesse nosso site www.rotaconcurso.com.br para você que está assistindo aqui no canal do YouTube, beleza? Esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, então se você tem dúvidas, aproveita a oportunidade, clique aqui abaixo, tem algum link aqui que vai te direcionar essa específica de língua inglesa para você que vai prestar o concurso aí da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como também para a Polícia Militar de Minas Gerais, beleza? Um mais forte abraço, só passei por aqui para provar que esse é um adjetivo, professor? É um adjetivo. Esse adjetivo me pertence. Como se pronuncia?
Handsome. 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 Aprendi uma palavra ali em inglês, né, que se diz respeito à minha pessoa. Forte abraço. Boa. Fechou. Valeu, Nossa. tamo junto, viu? Boa, boa. Então é isso aí, ó. O Vinícius já deu a mãe aí, já deu o bizu, que ele é handsome, beleza? Na hora da prova lá, se cair esse adjetivo, você vai lembrar então dele aí, que vai ficar mais fácil, né? Mas vamos pegar aí, galera, vamos lá. Pegar o Cauã Raymond, né? O cara que é galã aí de novela, né? As meninas gostam, o cara todo musculoso e tal, né? Então eu sei que vocês gostam dessas coisas aí. Então vamos lá. Se eu pegar o Cauã Raymond, galera, e colocar que ele é o cara mais bonito da Globo, por exemplo, né? Ou de uma novela, não sei, né? A gente está colocando ele acima de um universo. Eu não estou comparando ele com alguém, tá? Eu estou fazendo um superlativo. Então nesse caso, vamos lá. Vamos pegar o nome do cara aqui, né? Cauã Raymond. Ó, eu acho que escreve assim, hein? Se não for, vocês me perdoem aí. Cauã Raymond, certo? Agora, ele é, Lembra que fazer o superlativo aí, ó, vou ter que utilizar o the, certo? Is the. Só que aí vem o seguinte, pessoal. Agora temos um adjetivo aqui, ó, que ele é trissílabo, polissílabo. Eu não vou usar o est, não vou usar. Agora eu vou usar o seguinte, vou usar o the, só que agora eu vou usar most, a palavra most, tá? Então, Cauã Raymond is the most. Agora o adjetivo normal, handsome, certo? He is the most handsome man from Globo. Tá. Então, tô falando aqui que o Cauã Raymond é o cara, é o homem mais bonito da Globo. Certo? Deu para entender? Ou seja, do universo que eu tô considerando é a Globo. E eu tô pegando um cara, no caso do Cauã, e eu tô colocando ele como o mais bonito. Ou seja, é o superlativo. Não tô comparando, mas é o superlativo. Então, só para você terminar aí, fazer o briefing do negócio. Resumão. Se eu tenho um monossílabo ou dissílabo, para superlativo vou usar o the, adjetivo mais est, beleza? Se eu tenho um adjetivo que ele é tri ou polissílabo, enfim, eu vou usar the most e mais o adjetivo, certo? Então vamos lá. Voltando aí para nossa mesa, pessoal, voltando aí para o PDF. Olha lá. E aí eu dei aqui para vocês, olha só, um quadro para vocês brincarem depois, dos adjetivos e dos superlativos. Ó, o big fica the biggest, cute, the cutest, easy, the easiest, enfim. E aqui você vai ter o tempo aí para você brincar, né, e se apaixonar pelos adjetivos em inglês, tá certo? Olha os exemplos aqui, pessoal. Temos outros, ó. He is the oldest brother. Ele é o irmão mais jovem ou mais velho. Opa, aqui nós temos que cortar depois. Ó, o editor meu, o editor Yuri aí, ó. Mas é o jovem, é velho, tá, pessoal? Perdão aí. Então ele é o irmão mais velho, tá? Você vê que eu tô usando aí, ó, que eu falei o the, certo? O artigo. Tô usando o adjetivo que é old e tô utilizando o sufixo st para falar que ele é mais velho. E aqui eu não tô comparando, eu tô colocando ele acima dos outros irmãos, falando que ele é o mais velho, tá bom? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. My house is the largest in the neighborhood. Minha casa é a maior do bairro. Veja só então que eu estou utilizando o the novamente. Estou usando o meu adjetivo que é large. Acrescentei aí o sufixo st, né? Já tinha um e aqui, então eu coloquei só o st, tá? Isso é importante. Se o adjetivo já terminar com e, com a letra e, só coloco o st. Coloquei aí então, fica the largest, fica a maior, né? E eu tô comparando com alguma outra casa? Não, galera. Eu tô pegando a minha casa e tô colocando em cima de um universo aqui, ó. Quem é esse universo? Do bairro, certo? Então por isso que é my house is the largest in the neighborhood, né? Outra, Jack is the strongest guy I know. O Jack é o cara mais forte que eu conheço. Não tô comparando. Tô colocando ele acima de outros caras fortes que existem. Math is the hardest subject I have ever studied. Matemática é a disciplina mais difícil que eu já estudei. Aí vocês vão falar se é mesmo, né? Ou, né, pegar aí a galera do raciocínio lógico para ver se de fato é ou não é, né?
Comparado com a língua inglesa, hein, galera? Vamos dar uma força depois aí pro professor. Beleza. Pessoal, então finalizando, olha só. Você pode consultar depois aqui a imagem abaixo, né? Para você fazer um overview aqui, uma revisão do que eu falei sobre os comparativos e superlativos, né? Olha só aí, ó. Adjetivo big, que é grande, comparativo fica bigger, superlativo the biggest, fat, né? Que é gordo, né? Fatter, mais gordo, the fattest, ou mais gordo. E aí nós temos outros exemplos, hot, cold, wet, heavy, warm, hungry, tá? São outros aí palavras, outros adjetivos que você pode estar também praticando, tá certo? Então, pessoal, do mais, o meu muito obrigado. Essa foi a nossa aula sobre adjetivos. Espero que você tenha aí, né, um ótimo estudo e estamos à disposição aí também para qualquer dúvida, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu!